Mas diz assim, 1 Samuel 17, versículo 32, depois o 34 ao 36. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Depois o versículo 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Pode passar aí, por favor. O textuário da nossa lição está em 1 Coríntios 10, versículo 31. Está colocado aqui à tela. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o tema da lição, o poder da decisão. Eu confesso para vocês que ao longo da semana, eu comecei a refletir sobre o objeto proposto na lição, mas uma coisa me chamou a atenção. Esses dois núcleos, poder e decisão, eu parei para pensar o que seria o poder, o que seria a decisão, se tinha como desvincular um de outro, ou se era tudo a mesma coisa, como é que funcionava isso? E eu cheguei à seguinte conclusão, que eu quero compartilhar com vocês duas perguntas, para ver se no final da nossa lição a gente consegue a resposta para elas. A primeira pergunta é o seguinte: quem tem poder sempre decide? Não precisa responder, somente pense. Quem tem o poder nas mãos, ele sempre vai ter o ato de decidir alguma coisa? Ele sempre será proativo para decidir? E a segunda pergunta é o inverso: quem decide sempre tem o poder nas mãos? Quem decide sempre estará legitimado para tomar a decisão? Interessante isso. Eu espero que no final da lição a gente chegue às respostas para essas duas perguntas. Bom, mas curiosamente eu trouxe aqui o conceito de poder e o conceito de decisão para subsidiar aí as nossas reflexões. O dicionário diz que poder significa ter possibilidade para alcançar alguma coisa. Também é considerado o direito de deliberar, agir, exercer a sua autoridade, soberania, possuir a chance ou a vontade de, força, energia, vitalidade e potência. E o conceito de decisão, segundo o dicionário: ação ou efeito de decidir, determinação, resolução que se toma após deliberação, sentença ou juízo, habilidade para chegar a uma conclusão. Vou repetir: habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema sem indecisão, coragem ou firmeza. Pode passar. Uma curiosidade: nosso dia tem 24 horas. Dentro dessas 24 horas, estatisticamente falando, eu e você tomamos cerca de 400 a 1000 pequenas decisões. Você acordou, levantou, você decide virar para a direita, é uma decisão que você tomou.
Para onde você vai ao primeiro lugar? Vou ao banheiro, vou à cozinha, vou à sala. É uma decisão. A roupa que você decide usar, tudo gira em torno de escolhas. Pequenas escolhas, de 400 a 1000 por dia. É ou não é algo que, ainda que não passe na mente nossa, algo que a gente tem que parar um instante para pensar? Porque o nosso tempo está intimamente ligado às escolhas e às decisões que nós tomamos. E eu quero citar para você que a palavra poder, ela está lançada na Bíblia 236 vezes. 111 vezes no Velho Testamento e 125 vezes no Novo Testamento. E deixa eu te dizer uma coisa: eu e você temos poder para decidir, para tomar as nossas decisões. Ninguém aqui pode dizer que não foi dado a nós a atribuição de poder de decidir. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus. E eu cito aqui em primeiro lugar Atos, capítulo 1, versículo 8, quando lá está dito que mas recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Recebereis poder. Agora é um poder diferente desse poder que é emanado do povo para alguém. O poder que o servo de Deus tem é um poder que vem dos céus. É um poder que nós recebemos não para a nossa própria satisfação, mas para que a vontade do Pai, para que a glória do Pai seja manifesta. Lá está em Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o poder que Deus nos dá, que dá para mim e dá para você, é um poder que nós recebemos para manifestar a glória dele, mas é um poder que não nasce da gente, é um poder que vem de Deus. Amém, meus irmãos? Decisão versus escolhas. Será que é a mesma coisa? Eu te digo que não é. Quando você escolhe usar uma camiseta branca ao invés de uma camiseta preta, às vezes você simplesmente determina aquilo, mas quando você deixa de colocar em prática aquilo que o seu pensamento iniciou, você não tomou aquela decisão. E ao longo da lição a gente vai ver que tem muita escolha que o nosso pensamento produz, mas aquilo não vai adiante, porque a decisão de tornar válida, de chamar à existência aquela escolha, ela não andou para frente, ela não frutificou. Eu quero convidar você a ler comigo Deuteronômio 30. Para mim, meus queridos, é um dos textos mais, como eu diria, confrontantes da palavra de Deus. E é muito propício para a nossa lição de hoje, porque mostra que Deus nos dá o poder de decidir, mas quando Deus dá para nós o poder de decisão, Ele não está simplesmente falando o seguinte: olha, eu vou ficar no céu, você fica aí na terra e toma as decisões que você achar por bem. Não. Deus, ainda que Ele nos dê o poder de decisão, Ele é nosso Pai, e Ele nos dá o caminho e a diretriz para nós termos uma vida feliz e uma vida bem sucedida. E o Deuteronômio 30, a partir do versículo 15, nos mostra isso muito bem, e eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã. Olha aqui para frente, o que é que fala a palavra de Deus? Fala o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos,
para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro que certamente perecereis. Em algumas versões aí de Bíblia está escrito: morrerás. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que, entrando ela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Fiz questão de colocar num acordo para destacar. O que é que Deus nos exorta? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Vocês estão observando que a palavra de Deus nos concede o poder de decisão, mas nós não somos órfãos, nós não estamos aqui abandonados sem ter alguém para nos orientar nas decisões. Esse texto nos confronta de forma muito direta, muito objetiva. Vê que te proponho hoje o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho do bem, escolhe, pois, a vida. Então, a partir de hoje, ninguém pode colocar o pé daquela porta ali para fora, falando que não sabe que caminho tomar na vida. Você tem o poder, a você foi dado discernimento para decidir, e há um roteiro, há um manual que está nas suas mãos, está no seu colo aí, para te orientar 24 horas por dia nas melhores decisões a serem tomadas. Você concorda comigo? Amém? Eu quero passar um vídeo aqui, queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. القطر هيمشي.
Esse vídeo está nas redes sociais com o título Vídeo mais emocionante do mundo. Se é, eu não sei, mas que ele nos traz uma bela mensagem, isso aí eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Aquele garoto, naquele momento, viu aquele sapatinho brilhar no pezinho do outro menino, e eu imagino que ele desejou aquele sapato. Até porque o chinelozinho dele, ele tentou de todas as formas recuperá-lo e não conseguiu. Mas o que é que nos interessa aqui para a nossa lição? É que vale a pena tomar a decisão certa. É exatamente o reflexo do que nós lemos em Deuteronômio capítulo 30. Deus nos propõe o caminho do bem e o caminho do mal. Ainda que aquele garoto não tivesse a ideia do que poderia vir para ele de bom, não sei se vocês repararam, mas quando o sapatinho cai, aliás, fica de fora do trem, ele pega o sapato e olha, vê o menino embora, ele faz assim com a cabeça. Ele deve ter pensado por alguns instantes, no pensamento, eu vou ficar com o sapato. Mas ele faz assim com a cabeça e dá a entender que ele, naquele momento, ele toma a decisão certa. Aquele sapato não me pertence, eu não vou ser feliz com isso. E se ele fosse um garoto muito inteligente, ele pensaria, do que vai me adiantar ter um pé só do sapato? Ele corre então, tenta entregar o sapato e não consegue. E para nossa surpresa, aquele garoto dono do sapato, vendo que não ia conseguir, não ia ter utilidade nenhuma, um pé apenas, naquele instante, ele toma uma decisão e dá o outro par para o garoto e joga, porque ele pensou o seguinte, bom, ele não conseguiu jogar para mim o meu, mas eu consigo mandar o meu para ele. Para o garoto, que não tinha condição de ter o sapato, a decisão tomada de não se apropriar daquilo que não lhe pertencia, trouxe um resultado positivo para ele. Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos fazer o bem, aguardando o retorno da forma de bem, mas nós precisamos ter o hábito de ter boas decisões, independente de qual vai ser o resultado lá na frente, porque é isso que o Senhor nos espera, é isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos praticar o bem, porque é isso que Deus deseja de nós. Agora, há promessas na palavra de Deus para aqueles que resolvem andar pelo caminho do bem, e ao seu tempo, o Senhor nos entrega as promessas. Quem aqui não conhece o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que no seu tempo certo prosperará. Meus irmãos, nós precisamos ter a decisão. Agora, não adianta a gente ficar simplesmente no plano da escolha. Daniel, o profeta Daniel, ele se tornou profeta e ele conseguiu chegar aonde ele chegou, porque um dia ele decidiu, a palavra é, ele decidiu não se contaminar com as coisas vindas e que já tinham na Babilônia. Ruth entrou para
para a genealogia de Jesus, porque um dia ela decidiu e chegou para a sogra dela, Noemi, e falou: não adianta você me mandar embora, eu vou ficar aqui e vou cuidar de você, está decidido. E esta decisão fez com que Ruth entrasse para a genealogia de Jesus, bisavó de Davi, e por aí vai, meus irmãos, muitos personagens que eu poderia ficar aqui a manhã inteira citando. A própria Raabe, a prostituta Raabe, quando ela decide salvar aqueles homens, a graça de Deus alcançou tanto aquela pessoa, que ela também entrou para a genealogia de Jesus. Isso está lá em Gênesis capítulo 1. E você? E eu? Como nós ficamos nisso? Deixa eu te contar uma coisa. O rei Ezequias, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, fala o seguinte, apenas escute aqui. Rei Ezequias começou a reinar, pastor Roberto, com 25 anos de idade. Ezequias, chega um determinado momento, ele fala assim, está lá em 2 Crônicas 29, 10, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O que vale não é o que nós escolhemos, o que vale é o que nós decidimos. Amém? É que nem a história do rapaz desempregado, saiu da casa dele cedo, pastor Leandro, decidido a arrumar um emprego, decidido, e ele chega então num estabelecimento que tinha uma vaga, e ele chega lá naquele local, e haviam 50 pessoas na frente dele, pastor Ivo, 50, ele era o 51º da fila. Num pensamento pessimista, ele poderia olhar aqui e falar assim, hoje não dá, não vai ser hoje. Mas ele havia saído da sua casa, decidido a arrumar um emprego. Sabe o que ele fez, pastor Acácio? Ele pensou, falou assim, gente, eu não dou conta de passar na frente, eu não posso passar na frente de 50 pessoas, mas eu vou fazer um negócio aqui. Ele escreveu um bilhetezinho, chamou a secretária e falou assim, entrega esse bilhete para a pessoa que está fazendo a entrevista, por favor. E ela pegou, não sabendo o que se tratava, pegou e entregou para a pessoa. Quando lá o gerente, a pessoa que estava fazendo a seleção, leu o bilhete, sabe o que estava escrito? Estava escrito assim, não contrate essas 50 pessoas sem antes falar comigo. Precisa continuar para dizer quem foi que ganhou a vaga de emprego? Por que isso aconteceu? Porque ele estava decidido, ele estava com a firmeza de propósito definido em seu coração, essa vaga é minha e ninguém toma. E eu quero te encorajar, minha irmã e meu irmão, nessa manhã, a tomar uma decisão nesse dia, para que essa decisão tenha um efeito positivo. Nós precisamos sair de cima do muro. Aquilo que a gente deseja nem sempre vai para frente, porque há uma diferença e uma distância muito grande entre o desejar e o escolher com o decidir que aquilo aconteça. Eu te desafio hoje, ao longo do dia, você dá uma sentadinha, começa a folhear a Bíblia, e acha para mim, e de noite você me encontra aqui e me fale, se você vai achar um personagem na Bíblia, que você vai poder dizer o seguinte, esse personagem aqui se acovardou, esse personagem aqui ficou sentado e a bênção chegou para ele sem fazer nada. Me acha um. Toda a Bíblia, todos os personagens que estão colocados aqui de forma inspirada por Deus, para hoje servir de exemplo para mim e para você,
sempre ousaram fazer alguma coisa, ousaram mudar a situação que estavam vivendo. E quanta gente hoje, 2017, simplesmente chora, interpretando aquele versículo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas não é a duração do choro que faz a alegria chegar de manhã. O que faz a alegria chegar de manhã e mudar aquela situação do choro da noite é a decisão da pessoa querer abandonar aquilo que não lhe fazia bem. Ana, mãe do profeta Samuel, chorava aqui numa tenda, o menino nascia numa outra tenda, chorava na tenda, o menino nascia na outra tenda, até que um dia ela chegou e decidiu: opa, chega, agora quem manda no pedaço sou eu. Procurou o profeta achou que ela estava até embriagada, de tanto que ela tinha chorado, mas quando ela decidiu mudar aquela situação, o Senhor entrou com a provisão. Não foram os anos de choro que um dia caiu na ideia de Deus: eu tenho que mudar isso. O que fez a realidade de Ana mudar, após aqueles anos e anos de choro, de sofrimento, porque não poderia ser mãe, a sua madre não era aberta, foi a decisão que um dia ela tomou de mudar aquela situação para sempre. E será que isso fala com você nessa manhã? Será que tem alguma coisa que nós precisamos mudar nas nossas vidas? E que a gente está errando porque está achando que a mudança vem do céu, e às vezes Deus está esperando que a gente tome o primeiro passo para Ele entrar com a sua provisão posterior? Será que tem alguma coisa que fala ao seu coração nessa manhã em relação a isso? Eu acho que é isso que a lição nos propõe. A lição nos mostra aqui, de forma bem rápida, algumas razões que justificam e que evidenciam o fracasso nas decisões. A primeira coisa aqui que a lição nos apresenta: seguir a opinião da maioria. A pessoa toma a decisão errada porque é, entre aspas, Maria vai com as outras. Essa semana mesmo lá no meu prédio eu tive uma experiência dessa. O condomínio está trocando os móveis e há um conselho que delibera sobre isso. Aí a arquiteta mandou a relação dos móveis, as cores, e um determinado morador falou assim: o que vocês decidirem está decidido. A maioria, o que a maioria decidiu, acompanhe. Ok. A maioria decidiu pela cadeira amarela. Quando chega a notícia que a cadeira amarela foi comprada, adivinhe quem foi reclamar e do que ele foi reclamar. Mas esse amarelo está amarelo demais. Não podia ser um marronzinho, um laranja, não? Decisão errada, porque acompanhou a maioria. Não estou falando que sempre a maioria está errada não, meus irmãos. Mas a gente não pode transferir a consequência da nossa decisão, porque a nossa decisão anterior se sujeitou a um entendimento de uma coletividade. Continuando. Basear-se em uma vontade momentânea. Isso aqui não serve só para os jovens, não, que agem muito com impulso, no calor da emoção. Muito adulto aí, muita pessoa, entre aspas, madura, toma uma decisão errada, uma decisão inconsequente. Por quê? Porque não avaliou as circunstâncias como um todo. Ser indeciso. Pastor Roberto, me ajude, por favor, em Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Olha, talvez isso aqui seja o principal ponto da lição de hoje. O que Deus pensa da pessoa indecisa? Aquilo que eu falei para vocês de procurarem um personagem que foi abençoado e foi próximo da palavra de Deus, tem tudo a ver com a palavra indecisão ou decisão. Me mostrem um personagem que Deus abençoou pautado em indecisão. Eu quero ver se existe um. E olha, pode parecer pesado, e é pesado o que nós vamos ler aqui, mas isso serve para a gente parar para pensar e amadurecer
o nosso espírito. Quer ver o que Deus fala, o que a palavra de Deus fala sobre indecisão? Por favor, pastor Roberto. Conheço tuas obras, e sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí? Isso não é o Marcos que está falando, não, é Deus. Antes você seja frio do que morno. O que isso quer dizer? Pessoa que se decide ficar em cima do muro, ou não decide nada. Que na verdade tudo tem decisão. Que quando você decide não fazer nada, você decidiu se omitir, sim ou não? A sua decisão de ficar em cima do muro é algo que Deus abomina, ao ponto de ter essa palavra pesada, que parece que a gente não está preparado e que a gente não gostaria de ouvir. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Deixa eu falar uma coisa para você, que essa palavra é para mim. Deixa eu compartilhar contigo. Vamos sair de cima do muro. Vamos nos posicionar. Não só dentro da igreja, mas como pessoas, como cidadãos, como pessoas que precisam ser exemplo e irradiar o amor de Cristo para as pessoas que estão lá fora. A lição de hoje é para isso. É para me exortar e exortar você a sair de cima do muro. Transferir a responsabilidade para outra pessoa. Tem gente que não vai adiante, as suas decisões são erradas, porque ela prefere seguir a lei do menor esforço. Não, o irmão aqui pode fazer o que eu faço, para que eu vou fazer? Achar que Deus deve decidir todas as coisas. Ô meus irmãos, isso aí é uma coisa séria. A palavra de Deus diz que o meu povo perece porque não conhece as minhas escrituras, não conhece as minhas palavras. Olha, há milagres, eu sempre gosto de dizer isso, há milagres que Deus faz pela sua soberania. Ele decide aquele milagre e ponto final. Mas há milagres que somente acontecem através da parceria do homem com Deus. Deus espera que o homem faça a sua parte, para depois ele fazer a parte dele. Lucas capítulo 5, Jesus entra no barco com Pedro, chama ele, tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nada. Pedro, você está com a rede limpa? Estou sim, Jesus. Porque com rede limpa, Paulo, não pesca. Com rede suja, não pesca. Tem que estar com a rede limpa para pescar. Pedro tinha feito a parte dele. Pedro estava com as redes limpas, estava pronto para pescar de novo. Então, milagre de parceria. Pedro fez a parte dele, Jesus depois entrou com a sua providência, e a palavra de Deus diz que foi tanto peixe que o barco quase foi rachado no meio. Muitas pessoas erram, porque transfere para Deus as responsabilidades das suas decisões. Olha, eu anotei aqui, eu já vou achar. Lá em Gênesis, fala que Deus, quando cria tudo, Ele chega para Adão e Eva e fala o seguinte: crescei, multiplicai-vos e sujeitai a terra, tudo aquilo que existe na terra, os peixes, as aves, os animais, sujeitai a terra. Deus, desde o seu plano primitivo, do seu plano original, Ele predeterminou que o homem precisa decidir as coisas, porque tudo está sujeito ao comando e ao governo dele. Agora vem o homem e acha que Deus deve decidir todas as coisas. Isso inverte o princípio original do que Deus havia estabelecido. Fazer escolhas erradas. É o caso de Adão e Eva. Deus deu uma ordem e eles desobedeceram. Jonas
Deus manda Jonas ir para aquele caminho, ele simplesmente dá, não é 360, dá 180 graus, é isso mesmo, pastor Roberto? Dá 180 e vai para o sentido oposto, escolhas erradas, e fugir das responsabilidades das decisões. Essa fuga das responsabilidades das decisões, meus irmãos, é a pessoa que não quer correr risco, é a pessoa que não entende que Deus espera de nós coragem e ousadia. E não tem um personagem, um exemplo melhor para a gente citar do que Davi. Davi obedece o pai, chega lá onde está tendo aquela guerra do povo de Israel sob o comando de Saul contra o exército dos filisteus, já há 40 dias, todo dia um Zé Manela, um grandão lá, desafiando, não tem um homem aí, cadê o Deus de vocês? E Davi, o interessante é que a palavra de Deus diz, que a primeira coisa que ele contesta, quem é este incircunciso filisteu para falar assim do meu Deus? Olha que interessante, Maurício. Os interesses, o pensamento do reino de Deus, em primeiro lugar dos interesses na terra. Porque Saul já tinha prometido para todo mundo lá, para a cambada lá, para a machaiada toda lá, ó, quem conseguir lá e matar, eu dou a minha filha de presente, vou isentar para sempre você e a família toda de IPTU, de ICMS, de imposto de renda, de PIS, COFINS, FGTS, vou isentar de todos os tributos que tem, fora as regalias, etc, etc, etc. Davi, o que pulsava em primeiro lugar no coração dele, não era as recompensas e as premiações que foram dadas para aquele que vencesse o gigante. Aquilo que pulsou dentro do coração de Davi, falou, opa, isso aí mexeu comigo, foi a afronta que o gigante fazia ao Deus de Israel. Coragem e ousadia. E nessa manhã, o Senhor te desafia a renovar dentro de você e dentro de mim um espírito de coragem, um espírito de ousadia, para nós rompermos com coisas que estão diante da nossa face e que estão impedindo de nós recebermos as bênçãos de Deus. Você toma isso como posse, no nome de Jesus? Amém? A lição fala que são 4 elementos indispensáveis para a gente acertar nas nossas decisões. A primeira coisa é o pensamento. Olha, o pastor Roberto vai ler um versículo aqui, e eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui é muito sério. Porque a gente não pode atribuir para Satanás, para o capeta, para o diabo, muitos dos fracassos das nossas decisões, das nossas escolhas. Você sabe por quê? Embora todo pecado ter ligação com o inimigo, sabe onde é que nasce o pecado? Não é no inferno, não. Sabe onde é que nasce o pecado? Na nossa mente. Pastor Roberto, por favor, o senhor tem aí Romanos, lê a passagem aí, o do... Romanos ou Tiago? Primeiro é Tiago? Os dois. São os dois. 1 Tiago agora, no capítulo de número 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Agora Romanos, capítulo de número 5, versículo 1 a 4. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtemos também acesso pela fé, e esta graça, na qual está firme, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. Amém? A decisão que você toma lá na frente começa no teu pensamento. Cuidado, vamos ter controle sobre nós mesmos, porque o maior inimigo, às vezes, nosso, não é o inimigo, não é o Satanás. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, que somos tentados pela nossa própria cobiça, como lá está escrito em Tiago. Você quer, lá na frente, ser considerado uma pessoa que soube ter sabedoria para tomar boas decisões? Então, o primeiro passo, tenha o controle dos seus pensamentos. O segundo elemento indispensável, a fé, pastor Roberto, por favor. O 3 e o 5. Isso, Tiago capítulo 1, versículo 3 a 5, por favor. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para as quais sejam aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Amém. Meu irmão, fé é a certeza das coisas que não se veem, mas aquilo que você que espera que aconteça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer que a sua decisão seja considerada como correta, como válida? Tenha fé. Acredite naquilo que você decidir que vai acontecer, porque a força do pensamento, o nosso desejo, contribui para aquilo que aconteça ou não. É a mesma coisa de um soldado querer entrar numa guerra já derrotado. É melhor que não entre. A pessoa já entra derrotada. O terceiro elemento, meus irmãos, é a firmeza na decisão. É exatamente aquilo que nós lemos em Apocalipse 3,15, que a nossa palavra seja sim, sim, ou não, como está lá em Mateus. Deus espera que nós nos posicionemos. Olha, tem homem que não se posiciona como sacerdote do lar, tem mulher que não se posiciona como o braço direito do marido, tem filho que não se posiciona para saber honrar o pai e a mãe que tem empregado que não se posiciona para entender que precisa ser exemplo e garantir o emprego dele ali, tem empresário que não se posiciona para ser exemplo para aqueles liderados ali. Posição, firmeza de propósito. E o quarto elemento, oração. A oração, ela é um requisito indispensável para nós alcançarmos a maturidade para tomarmos as decisões corretas. Olha essa foto aqui que eu coloquei à frente, por favor, passa adiante aí, mais uma, essa aqui, mais uma, por favor. O que vocês estão vendo ali? Um rapaz vai bater um pênalti, correto? E tem um goleiro lá. Goleiro também é filho de Deus, não é verdade? A gente só torce para o rapaz fazer o gol. Esses dias eu tive uma pessoa que foi lá no meu trabalho, ela é mulher de goleiro. E ela é cristã, e ela falou para mim assim: olha, eu tenho que orar 3 vezes mais, porque há uma multidão que torce para o rapaz fazer o gol, e eu sempre oro para o meu marido catar o gol. Mas aquela figura aqui tem uma ideia para a gente absorver ali. Não sei se vocês têm o hábito de assistir jogo de futebol, mas às vezes a gente vê o juiz marcando um pênalti, o rapaz vai lá, põe a bola para bater, o gol está lá, ele simplesmente põe a bola aqui, vai lá, o juiz já apitou, ele nem olha, ele vem e chuta, e não sabe nem para onde que ele chutou, o que está acontecendo, onde ele está ali, qual que é o time que ele joga, o que está acontecendo naquele momento. Ele não parou, ele não pensou, ele não avaliou toda aquela circunstância, e ele chuta e não tem o sucesso. A vida da gente é mais ou menos assim.
A gente vai bater um pênalti, dá um beijinho na bola, né, pastor Roberto? Pastor Carlos, amarra o cadarço da chuteira, arruma, olha disfarçadamente para o goleiro não ver para o adversário não ver o ângulo que você vai chutar, dá uma enganadinha nele, prepara para depois tomar a decisão certa. Esse preparar, essa manha toda aqui que eu estou falando, é essa preparação que a gente tem que ter para tomar uma decisão. A gente tem que orar, a gente tem que perguntar ao Espírito Santo a melhor direção, tomar a decisão e depois decidir e botar a bola lá dentro do gol. E muitos de nós estamos perecendo, estamos fraquejando, porque a gente não está tirando esse momento da preparação para bater o pênalti. Às vezes a gente correu o jogo todo, para chegar, quase marcar o gol. Aí o juiz marca o pênalti, pastor Leandro. Quase, está lá e não está. Tem aquele ditado, nadar e morrer na beira da praia. Suou os 90 minutos. Quem é corintiano sabe o que eu estou falando. Torceu, jogou, torceu com o time 47 minutos do primeiro tempo, 48 do segundo tempo, 48:30, pênalti. Para um inconsequente ir lá e errar. Nossa vida espiritual é muito parecida com isso. A gente luta. A bênção está ali, está faltando 1 metro para você se apossar dela. Aí, Deus permite com que algo aconteça ali para viabilizar a chegada da bênção, a chegada da promessa. E nós fraquejamos e nós falhamos por quê? Porque a gente não para orar e pedir o direcionamento do Senhor. Nossa vida espiritual às vezes pode estar caindo, afundando, e o Senhor dizendo para nós: ainda há tempo, conserte, decida, saia do caminho errado, venha para o caminho do bem, escolhe, pois, a vida para você receber o que eu tenho preparado para você. Nós estamos fraquejando, porque a gente não tem buscado tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade. Mas ainda há tempo, porque a palavra de Deus diz que o maior exemplo da maior decisão que alguém já tomou, que já foi pisado aqui na terra, foi o exemplo de Jesus, que um dia decidiu fazer a vontade do Pai. Isso está escrito, pastor Roberto, somente mais esse versículo, por favor. João, eu não sei se eu passei para o senhor, João 6,38. Escute isso aqui, porque esta é a maior decisão que alguém já tomou e que pisou aqui na terra. João 6,38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Jesus decidiu não fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou, que foi o seu Pai. Nessa manhã, eu já vou caminhando para o encerramento. O que o Senhor nos apresenta como ponto-chave dessa lição é para nós abandonarmos o meio termo, para nós nos posicionarmos. Sabe por quê? Porque um dia nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E esse alcance permite com que nós hoje possamos viver livres de toda a condenação que um dia recaiu sobre mim e sobre você. Ainda há tempo, ainda há graça. A graça que se corresponde ao próprio Cristo, ela veio para alcançar todos nós. E muitos estão vivendo debaixo desse jugo de condenação, porque não
compreenderam o sentido da graça. É sobre esta graça que o Senhor nessa manhã nos convida a nós nos posicionarmos. O que a palavra de Deus diz para nós nessa manhã? Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-te. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de nós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem os vossos corações. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Respondeu certa vez Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu finalizo te convidando a ficar de pé e nós orarmos. Não importa a condição que você chegou aqui, não importa se você professa alguma religião, se você é crente, se você, como dizem por aí, crente, católico, espírita. A palavra de Deus diz que Deus quer entrar, mas Ele pede que nós abramos os nossos corações. Não importa se você já foi alcançado pela graça, ou se você está tendo a oportunidade de conhecer essa graça nesta manhã. Essa graça que se chama Jesus Cristo, e o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Mas nessa manhã, a oração que eu faço é para que nós saiamos daqui diferentes da forma pela qual nós entramos. Que se há algum caminho, algo nas nossas vidas que precisa ser direcionado, que precisa sair do muro, que o Espírito Santo de Deus nos capacite, nos dê o devido discernimento e nos dê a intrepidez para nós tomarmos as decisões corretas. Há alguém nesse meio, dentro desta casa de oração, que ouviu essa palavra, que não conhecia esse amor de Cristo, e nessa manhã quer fazer um propósito de andar com Jesus, de entregar a vida para Ele, de seguir os seus caminhos, se entendeu que precisa conhecer essa palavra, essa verdade, para seguir na direção certa. Eu quero que você faça assim com a sua mão, que eu quero orar por você. Há alguém nessa casa, nessa manhã, que quer aceitar a Jesus, que aceita Jesus como seu Salvador, e que entendeu que precisa dele para seguir adiante, para tomar as decisões certas. Há alguém aqui nessa manhã? Faz um sinal, eu quero orar por você. A senhora... Há uma senhora aqui, graças a Deus. Há mais alguém? Faz um sinal assim para eu ver. Não precisa ficar com vergonha não. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus fez por mim e por você na cruz, Ele não se envergonhou. E esse ato de nós aceitarmos e confessarmos Jesus como nosso Salvador, é algo que nós estamos fazendo para Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Está tendo uma festa no céu agora, porque
mais vale uma vida que entende a palavra do que 99 justos que não precisam do arrependimento. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por vocês. Eu quero pedir que o amor de Deus seja derramado sobre a vida de vocês, e que a partir de hoje a vida de todos nós aqui possa ter um caminho, um rumo diferente. Fecha teus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra foi falada, a Tua semente foi lançada e foi frutificada. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto, e a Tua palavra hoje, nessa manhã, falou de forma viva e eficaz aos nossos corações. Nós recebemos, ó Pai, aquilo que o Senhor manda que a gente faça lá em Deuteronômio 30:15. Senhor Deus, nós queremos escolher, nós queremos tomar essa decisão do caminho do bem, o caminho da verdade, e não o caminho do mal, não o caminho da morte. Senhor, nós somos todos crianças. Dá-nos, ó Pai, maturidade. Dá-nos, Senhor Deus, o entendimento para nós crescermos conforme a Tua vontade. Pai, escreva o nome dessas pessoas que nessa manhã publicamente reconheceram o Senhor como seu Salvador e querem ter uma vida próxima do Senhor. Escreva o nome dos meus irmãos no livro da Bíblia, Senhor Deus, e que eles possam a partir de hoje experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a minha oração que eu faço agora, concordando com meus demais irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.